Bom dia, queridos. Paz do Senhor. Vamos entrar, vamos nos assentar. É muito bom ter você aqui conosco. É um prazer muito grande da Igreja Batista Provisão que você está aqui. Nós vamos começar a nossa celebração nessa manhã, sabendo que as misericórdias do Senhor se renovaram. E eu espero que você vai ouvir hoje faça diferença na sua vida. Que você participe dos louvores de forma onde que você possa pensar, meditar nas letras, para que você possa tirar o máximo possível de informação para a sua vida. Porque a intenção da igreja não é simplesmente a gente reunir aqui e ir embora depois. A intenção da Igreja Batista Provisão é gerar em mim, gerar em você conhecimento. Gerar em mim, gerar em você a capacidade de você questionar, a capacidade de você, através de um culto racional, compreender o que Deus quer falar com você. Essa é a intenção. Por isso que a gente tenta ser o mais simples possível, o mais claro possível, para que você possa participar desse culto de forma inteligível e entender que Deus está aqui neste lugar, porque a gente está aqui. Então, esse lugar não é especial, esse lugar não é santo pela parede. Ele é especial, ele é santo por causa da sua presença que está aqui. É isso que é importante que a gente possa perceber sempre e aquilo que Deus quer falar para mim e para você nesta manhã. Amém? Então, feche os seus olhos, nós vamos orar. Agradecer a Deus essa oportunidade, essa liberdade que nós temos aqui no Brasil para fazer isso. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós chegamos aqui nesta manhã com um desejo sincero de cultuar o Teu nome, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem cuidado das nossas vidas, o Senhor não tem deixado faltar. Pai, talvez a gente não tenha abundância, ok, mas também nós não estamos mendigando pão. E isso é promessa que está na Tua palavra e o Senhor dignifica e honra aquilo que o Senhor falou. E eu te agradeço por isso. Te agradeço porque a gente veio para este lugar, Senhor, com a intenção de estar em comunhão um com o outro, mas com a intenção de ouvir a Tua voz, aquilo que o Senhor quer falar, nos inspirar, sair daqui com uma indagação, com um questionamento talvez respondido, ou com uma palavra que a gente vai pensar na semana toda. Então, Senhor, tudo possa ser propício para isso. Daqui a pouco nós vamos cantar músicas a Ti, músicas que são cristocêntricas, músicas, ó Pai, que fazem diferença para a nossa vida. Que assim permaneça, que assim possa ser, que possa nos levar a questionar, a ter certeza da Tua presença, a aumentar a minha fé. Pai, que tudo que a gente for ouvir hoje, Senhor, a gente possa entender que a Tua graça está fazendo a diferença nas nossas vidas. Que a gente possa entender que a Sua misericórdia está fazendo diferença nas nossas vidas. Que a gente possa entender que a promessa do Teu Espírito se concluiu, ela está conosco, Senhor, o Santo Espírito. A Sua presença, o Deus Todo-Poderoso habita dentro de nós. Obrigado, Senhor. Que a gente possa ser o mais transparente possível nas nossas atitudes, que a gente possa ser o mais fiel a Ti, que a gente possa ter esperança, que a gente possa demonstrar amor, que a gente possa demonstrar carinho, que a gente possa perceber, Senhor, que o nosso caráter está sendo transformado dia após dia, para que possa ficar o mais parecido possível com o caráter de Cristo. Nos ajude nessa caminhada.
Nos ajude nesse percorrer, nos ajude nesse dia após dia. Obrigado aqui pela Igreja Batista Provisão, obrigado por esse local, obrigado por essa irmandade, que a nossa igreja e os nossos irmãos, a gente possa ser verdadeiramente uma igreja relacional, que eu queira me relacionar com meu irmão queira se relacionar comigo, e através dessa comunhão, através dessa unidade, a gente possa ser exemplo, a gente possa dar testemunho, que as pessoas que passaram por essa porta possam perceber que o seu Santo Espírito está aqui neste lugar e está aqui com um propósito de gerar amor nos nossos corações. Abençoe o grupo de música da sua igreja, que não seja simplesmente tocar ou cantar, Senhor, mas seja mais do que isso, que eles possam estar nos ajudando, nos ensinando através de canções, com ritmo, Senhor, com harmonia, e a gente possa ter um ambiente agradável, Senhor, um ambiente onde ficará mais fácil para a gente perceber as letras, de entender, Senhor, a Tua mensagem, que eles sejam inspirados por Ti, que a Tua unção seja com cada um aqui, Senhor, e que na hora de tocar, na hora de cantar, os Seus santos anjos estejam aqui nos ajudando, para que seja muito parecido com aquela passagem da palavra, Senhor, que a gente lê lá em Apocalipse, quando a Tua presença, o Cordeiro apareceu, Senhor, todos se quebrantaram e disseram: Santo, Santo, Santo é o Senhor. É isso que nós queremos fazer nesta manhã. Receba as nossas músicas, receba os nossos louvores, que suba, Senhor, para Ti como um aroma suave. Que o Senhor possa nos ajudar. Se alguém entrou aqui com dor, Senhor, que a Tua mão vá de encontro a esse local de dor, que possa diminuir, para que tenha liberdade de prestar um culto a Ti. Que se alguém chegou aqui entristecido, Senhor, porque brigou ou está com alguma desavença, Senhor, que o Senhor possa ajudar a resolver isso. Se alguém entrou aqui, Senhor, frustrado, triste ou se sentindo só, que saiam daqui com a esperança renovada, porque verdadeiramente o Senhor o ama, Senhor. Dá-nos a Tua bênção nesta manhã, que a Tua graça possa ser evidente, que os céus sejam abertos aqui neste lugar, que igualzinho que foi com o Teu Filho no passado, anjos possam descer e subir aqui neste lugar, trazendo bênçãos para nós. Eu Te agradeço, eu Te peço isso, e eu sei que o Senhor está aqui neste lugar, ouvindo a minha prece, a minha oração, porque é uma promessa Sua, porque onde tivesse 2 ou 3 em Teu nome, nós somos mais aqui em Teu nome, o Senhor estaria. E eu tenho certeza que a Tua presença está aqui neste lugar. Louvado e agradecido seja o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Convido a igreja a se colocar de pé para a gente estar cantando o Senhor. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai.
de Deus na cruz, nada pode parar o autor da vida. Que os nossos olhos estejam olhando para Ti, Senhor, estejam vidrados em Ti, Senhor. Mesmo que pedras venham contra mim, que pedras venham contra mim, e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, no amor de Deus na cruz. Eu clamo Abba Pai, ó vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, no amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Sei em quem eu tenho crido e que é poderoso pra fazer além. E essa é a hora, Deus toca, renova, transforma. Tenho vida em Deus, vida em Deus. Tenho força em Deus, esperança em Deus. Tenho tudo em Deus. Eu olho pra Jesus, no amor de Deus na cruz. Eu clamo Abba Pai, ó vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, no amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor. Eu olho pra Jesus, eu olho pra Jesus, no amor de Deus na cruz. Eu clamo Abba Pai, ó vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, no amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Ao que venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte. Quando não vi saída, Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o Teu poder?
sou eu pra negar o teu poder? A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder. Deus, quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? Eu te adoro, meu Senhor. Meu amor por ti cresce. Quando prostro-me aos teus pés, mas me desaparece. Eu te adoro, meu Senhor.
quando prostro-me aos teus pés, mas de mim desaparece. Reconheço que ainda muito em mim há que ser deixado no altar. Purifica a minha alma, queima a palha que existe em mim. Vem com teu fogo, Senhor, e apurar o meu coração. Vem com tua glória, Senhor, preciso de ti. Vem com teu fogo, Senhor, e apurar o meu coração. Vem com tua glória, Senhor, preciso de ti. Quando eu te adoro, meu Senhor, o meu amor por ti cresce. Quando prostro-me aos teus pés, mais de mim desaparece. Reconheço que ainda muito em mim há que ser deixado no altar. Purifica a minha alma, queima a palha que existe em mim. Vem com teu fogo, Senhor, e apurar o meu coração. Vem com tua glória, Senhor, preciso
Todo-Poderoso, diante do trono, os seres proclamam: Santo, 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 aquele que era, que é e que há de vir. Tu és digno, Senhor, de receber a glória, porque todas as coisas tu criaste. Tu és digno, Cordeiro, de abrir os selos, pois com teu sangue tu compraste toda tribo, povo e nação. Tu és digno, Senhor, de receber a glória, porque todas as coisas tu criaste. Tu és digno, Cordeiro, de abrir os selos, pois com teu sangue tu compraste toda tribo, povo e nação. Diante do trono, os seres proclamam: Santo, 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 aquele que era, que é e que há de vir. Tu és digno, Senhor, de receber a glória, porque todas as coisas tu criaste. Tu és digno, Cordeiro, de abrir os selos, pois com teu sangue tu compraste toda tribo, povo e nação. Tu és digno, Senhor, de receber a glória, porque todas as coisas tu criaste. Tu és digno, Cordeiro, de abrir os selos, pois com teu sangue tu compraste toda tribo, povo e nação. 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 Aleluia. Louvado seja o Cordeiro de Deus, aquele que era, que é e que há de vir. Todo o poder foi dado no céu e na terra. Aquele que há de vir. Declaramos, Senhor, a vitória do Cordeiro. Declaramos a soberania do Pai e a vitória. Confiamos no controle de todas as coisas. Aquele que era, que criou todas as coisas, Senhor, obrigado, Jesus. Que criou porque quis, que tomou a iniciativa. Nada, Senhor, se impõe sobre ti. Louvamos a ti por isso. Nos ajuda a confiar nessa manhã que tudo está debaixo do controle, do teu controle. Nos ajuda a alegrarmos nisso.
Faz essa obra, Senhor, e pedimos com isso a ajuda do Teu Espírito sobre mim, sobre os Teus filhos que estão aqui. Em nome de Jesus. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Essa tem que ser a minha e a sua convicção. Não há nada impossível a nosso Deus, amém?
E é por isso que a gente o adora, é por isso que a gente celebra, é por isso que a gente está contente, é por isso que a gente se submete à vontade desse Deus. Porque não há nada melhor do que estar na presença dele. Amém? Eu queria ler com vocês Lucas capítulo 6, versículo 37 e 38. A gente tem aprendido aqui, um pouquinho antes da gente trazer as nossas ofertas, a importância da gente saber semear e o que a gente tem semeado. A gente leu em Gálatas que de Deus não se zomba. Aquilo que você planta, você vai colher. E a gente é estimulado a plantar com relação ao Espírito para que a gente possa colher coisas espirituais. Nessa mesma linha, diz assim, palavras do nosso Senhor Jesus: não julguem e não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados, deem e receberão, sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida para caber mais, transbordante e derrama sobre vocês. O padrão da medida que adotarem será usado para medi-los. Então o Senhor Jesus fala para mim, instrui a mim e a você, a que primeiro perdoe, você será perdoado. Primeiro você não julgue, para você não ser julgado. E primeiro você dê para receber. Só que você, nessa dádiva de dar, você não recebe na proporção que você deu. Você recebe na proporção que Deus vai lhe fornecer, de maneira compactada, sacudida. Imagine que você dê 100 gramas de algo. Deus vai te dar algo maior do que 100 gramas, porque a vasilha dele, digamos assim, é maior do que a sua. Então ele vai te dar algo compactado, sobrecarga, abundante, transbordante. Esse é o meu Deus e esse é o seu Deus. Então são coisas que a gente tem que aprender no nosso dia a dia, para que a nossa relação com o nosso próximo seja desta forma. E a gente vai continuar ensinando sempre um pouquinho antes aqui, algo que seja prático, para que você se relacione bem com o próximo e com o dinheiro também, para que ele não seja senhor da sua vida. Ao contrário, você dite a regra para o dinheiro. Então, sempre que você for trazer... Opa! Houve uma manifestação aí, um glória a Deus assim, muito bacana. É o Benício já marcando presença no culto junto com a família Provisão, né? É uma bênção do Senhor. Então, sempre que você se relacionar com o próximo, se relacione dessa maneira, amém? Então, primeiro perdoe, não queira ser perdoado, não julgue, amém? Tenha uma conduta primeiro de amor, de carinho, porque Deus fez assim comigo e fez assim com você, tá? Uma outra coisa, queria convidar você a estar sempre aqui às quartas-feiras. Então tem sido um culto abençoado, um culto de aprendizado, então venha participar conosco. E reserve, Luciano, não posso ir em todas as quartas, ok. Então coloque na sua agenda sempre a primeira quarta-feira do mês. Por quê, Luciano? Que a primeira quarta-feira do mês é a quarta-feira do acolhimento com relação às pessoas que são abençoadas, que recebem bolsas daqui. Então venha. Se você não pode ir todas as outras quartas, reserve na sua agenda a primeira quarta-feira do mês. Amém? Então venha estar conosco aqui. O próximo domingo é o último domingo do mês e a gente tem tentado se mobilizar para que a gente possa trazer a nossa oferta no último domingo do mês. Que oferta, Luciano, é essa? De alimentos. Então, traga um pó de café, traga um açúcar, traga um arroz, traga um macarrão, né? Produtos não perecíveis. Então, coloque no seu coração a disponibilidade de abençoar através de alimentos. Aí também,
Você pode aproveitar e já fazer a faxina durante essa semana no seu guarda-roupa e traz também as roupas para o nosso bazar, que tem sido muito abençoado e tem abençoado muitas vidas aqui ao redor da nossa igreja e tem abençoado os nossos irmãos também. Então, é um momento, o último domingo do mês, é esse momento que a gente tem separado para que você possa fazer isso. Ah, Luciano, mas eu posso trazer no outro domingo? Pode, não tem problema nenhum. Não é exclusivo no último domingo, mas a gente, por uma questão de organização, a gente tem feito isso no último domingo. Mas se você quiser trazer no primeiro, porque, não recebi, meu ticket entrou depois, pode trazer, não tem problema nenhum, tá bom? O importante é a forma que você vai fazer isso. Faça isso com muita alegria, com despreendimento, porque tudo que a gente faz, a gente tem que gerar em mim e em você generosidade. Porque o que a gente viu, nós seremos perdoados e na medida que eu medir, eu serei medido. Então, meça com generosidade, meça com amor, para que você receba da parte do Senhor a mesma coisa. Amém? Se você precisar de um envelope, dar de forma convencional, só levantar a mão, Marcelinho leva, ou a Deolinda vai levar até você, ou se você quiser dar via Pix, está aí. Atrás aí tem o QR Code para você fazer isso. Amém? Então, nós vamos orar pelas nossas crianças, então eu vou pedir para que todas as crianças venham aqui. Por favor, nós vamos orar pelas nossas crianças. Por favor, as crianças, todas aqui. Vem aqui. Vamos aqui, rapaziada. Vem cá para a gente orar. Oi, Amora, tudo bem? A Amora já está aqui também com o seu neném. Bonitão aqui, já chegou também. A rapaziada está chegando, a linda. Nós temos mais princesa hoje. Isso. Nós estamos com várias princesas hoje. Deus é muito bom. Deus é muito bom, né? Então, ore por elas. Eu vou estar insistindo isso domingo após domingo para que você, durante a semana, lembre dessas crianças. Eles precisam do seu auxílio em relação à oração, para que os pais deles tenham a capacidade de ensiná-los no caminho do Senhor. Amém? Então, ore por elas, se responsabilize por elas, para que elas sejam bênção sobre bênção. Isso, senão eu vou ficar aqui, deixa comigo aqui. Isso, eu vou ficar aqui na frente. Não tem problema nenhum, não. Isso. Então fica aí na frente. Isso, tudo gente boa aqui, não tem problema nenhum. Amém? Tem um mascote aqui. Uma bênção, né? Uma bênção. Nem puxou meu nariz. Estenda sua mão para cá, vamos orar por eles. Pai, louvado seja o teu santo nome. Obrigado pela essas vidas que têm crescido aqui na Igreja Batista Provisão. Obrigado, Senhor, porque elas fazem diferença na nossa vida. Se não tivesse criança aqui, Senhor, essa igreja seria muito triste. Obrigado porque o Senhor tem nos alegrado com a presença delas. Obrigado porque nós temos visto crescer de tamanho, mas que eles cresçam no teu caminho, que eles possam se amadurecer no teu caminho e possam fazer diferença ainda na nossa geração. Possam ser pessoas comprometidas e possam viver um evangelho verdadeiro, sem mácula, sem mancha, Senhor. Abençoe-os poderosamente, em nome de Jesus. Amém. As crianças já podem deixar a sua oferta, isso, devagar, porque tem um pequeno aí, e podem ir para lá. Vai lá tomar café, Amora, pode ir. Amém? Não tem problema não, se ela quiser ficar aqui, pode deixar ela por enquanto aqui. Não tem problema não. Amém? Você que é grandinho, você também pode sair do seu lugar. Agora nós vamos louvar ao Senhor. Depois Felipe vai estar trazendo da parte do Senhor uma palavra que a gente terminou Gálatas e Felipe vai dizer agora para a gente daqui a pouquinho qual é o novo livro que a gente vai estar estudando aqui com a igreja. Amém? Então, seja ricamente abençoada neste dia. Vamos louvar ao Senhor. Não há nada melhor, não há
dia. Há algo melhor do que o nosso Deus? Não, não há. Não há. Eu sei que essa semana é uma semana que os botafoguenses estão animados, né? Eu sei que os flamenguistas como eu estão animados, né? E os tricolores também, né? Uhul. Já pode acabar a Copa do Mundo de clube já na primeira fase, que a gente já está feliz com o que aconteceu essa semana, não é? É verdade. Mas eu como flamenguista, se for possível, tem como encostar esse... Isso. O Flamengo não sustenta a minha vida. O Flamengo não me conduz à eternidade. O Flamengo não perdoa os meus pecados. E o Flamengo não me dá sentido de vida. Se o Flamengo não faz nada disso, imagine o Botafogo, Vasco, Fluminense. Tô brincando. Então, o que sustenta a nossa vida, o que gerou sentido de vida para cada um de nós é Jesus. Então, o nosso foco está em Cristo Jesus, independentemente do que está acontecendo ou deixando de acontecer. Amém? Enfim, amados, nessa manhã nós daremos início à meditação da carta de Tiago, lá no Novo Testamento, uma carta que contém 5 capítulos, uma carta extremamente prática, uma carta simples, mas tudo aquilo que é espiritual também é profundo. E hoje nós daremos apenas o primeiro versículo do capítulo 1. Então, hoje a gente vai focar aqui principalmente no primeiro versículo do capítulo 1. Vamos ver se eu consigo sair hoje do primeiro versículo do capítulo 1. Amém? Alegres? Animados? Oi? Então, vamos lá. Tiago, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte... a bananinha caiu no chão não pode, né? No chão não pode. Gostosa? Vamos lá. Diz o seguinte, o texto. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Paramos aqui. Então, logo no primeiro versículo, a gente vê de cara o autor da carta, ok? E não apenas o autor da carta, mas também para quem essa carta está sendo endereçada. O autor da carta é Tiago, irmão de Jesus, conhecido também como Tiago o Justo. E daqui a pouco a gente vai abordar um pouquinho acerca da vida desse homem, amém? Mas ele endereça essa carta, está escrito lá, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Então, a gente está falando de uma carta que foi escrita aproximadamente entre 44 e 49 anos depois de Cristo, ou seja, já no primeiro século da era cristã. Uma carta que foi escrita um pouco antes do concílio em Jerusalém, que Lucas, o evangelista Lucas, vai narrar lá no capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos. Então, essas 12 tribos dispersas referem-se a um grupo de judeus cristãos que foram dispersos pelo Império Romano, muito em função das perseguições. Vocês lembram do martírio que aconteceu com Estevão, narrado também por Lucas lá no capítulo 8 do livro de Atos? Enfim, naquela época, ser cristão significava uma grande probabilidade de você virar um mártir, você ser morto, decapitado, queimado pelas ruas do Império Romano e por aí vai, ou ser apedrejado, que, aliás, foi exatamente o que aconteceu com esse homem, conhecido por nós aqui, autor dessa carta, Tiago. Então,
esse grupo de judeus cristãos estavam vivendo algo que a gente vive todo dia a dia. E a carta é endereçada para eles. O que eles estavam vivenciando? Muitas provações. Há alguém aqui, só por uma pesquisa, depois eu posso dar um feedback para o IBGE. Há alguém aqui que não esteja passando por nenhuma provação? Tem alguém aqui? Tem esse ser raro que não esteja passando por dificuldades, aflições, tribulações, provações? Não. Todos nós estamos passando por provações. Aí a gente vai ver que ao longo dos 5 capítulos, Tiago vai endereçar exatamente que provações eram essas. Então a gente vai ver, por exemplo, essas provações em 3 categorias. 3 categorias. Tem a provação a nível da injustiça social. Então estamos falando de um grupo de cristãos que experimentavam intolerância religiosa. Aliás, o nosso irmão Anderson Fabrício, que aqui não está, ele lançou o livro dele lá na Bienal, na quinta-feira, estivemos lá, foi muita aprovação conseguir ficar lá dentro, né? Em função do excesso de pessoas naquele espaço. Enfim, mas fomos lá dar um abraço, tiramos uma foto com ele. E o tema do livro que ele participou lá com um coletivo de autores é exatamente intolerância religiosa. Por quê? Estamos vivendo tempos de intolerância religiosa. Não apenas daqueles que não são evangélicos para com os evangélicos. Estamos vivendo intolerância daqueles que se dizem evangélicos em relação a outras religiões. É ou não é? É, gente. A gente está experimentando isso. Então, Tiago vai endereçar essa questão da intolerância religiosa. Esses judeus também, a nível de injustiça social, estavam passando por miséria, escassez de alimento, fome, sede, falta de roupas e por aí vai. Olha que interessante, uma outra coisa que Tiago vai narrar aqui também, que a gente vai trabalhar aqui com calma. Cristãos que eram ricos, que tinham as suas empresas e que exploravam os pobres para ganhar mais dinheiro. Olha aí que interessante, né? Oprimindo os irmãos em Cristo, pobres, através de não pagamento dos salários e por aí vai, queridos. Então, não apenas injustiça social, mas tinham também as provações internas. Porque estamos falando de um grupo de pessoas que, aparentemente, de acordo com a carta, não estavam sendo guiados pelo Espírito, mas estavam vivendo segundo a carne. Tínhamos também a terceira categoria, convivência comunitária. Conviver em comunidade é fácil? Não respondam. Então a gente vai ver na carta crentes que viviam em conflitos e disputas na igreja. Isso acontece aqui? Não respondam. Crentes que queriam ser líderes, crentes que tinham as suas ambições, crentes e crentes e crentes e por aí vai, mas faz sentido o que estava acontecendo lá. Uma vez que esses crentes não estavam sendo guiados pelo Espírito, mas segundo a carne. Então, Tiago vai narrar todos esses problemas ao longo de 5 capítulos. Então, o propósito da carta de Tiago é um propósito ético, porque vida cristã é ética, é estilo de vida, tem a ver com conduta e atitude do coração. Então, ele vai tratar aspectos éticos, aspectos práticos e também pastoral, convocando o povo a viver uma fé que é coerente e autêntica. Se você e eu afirmamos para o mundo que a nossa vida pertence a Cristo, que Ele é o cabeça, então a minha vida tem que resplandecer a luz de Cristo. Não faz sentido eu afirmar que eu sou de Cristo e a minha vida, na prática, ok? Com os meus atos, atitudes e por aí vai, está totalmente distanciado dos valores de Cristo. Não faz sentido. Então tem alguma coisa errada. Então esse é o propósito da carta de Tiago. Porém, contudo, entretanto, todavia, ao longo dos últimos 12 meses, ou um pouquinho mais, nós trabalhamos aqui
as cartas do apóstolo Paulo, endereçado à igreja em Roma e também às igrejas na região da Galácia. E a gente aprendeu, principalmente lá em Romanos, o seguinte, que todos pecaram. Todos pecaram. E por todos terem pecados, todos foram o quê? Destituídos da glória de Deus. E aí Paulo vai dar ênfase nessas cartas a algo que nós comentamos aqui durante todo esse longo período. A graça salvífica. A graça que não tem nada a ver com merecimento humano. A graça que não tem nada a ver com obras humanas. A graça que não tem a ver com performance religiosa. Aonde ele vai dizer o seguinte, que Deus, em sua infinita misericórdia, nos concede uma justiça que não depende do quão bom ou do quão ruim eu e você somos, mas é dada pela fé em Cristo, dizendo, ninguém será declarado justo diante de Deus pelas obras da lei, pois por meio da lei nos tornamos conscientes do pecado. Agora, porém, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei mosaica, do qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Em outras palavras, na justificação, Deus não avalia, ou Deus não me avalia por aquilo que eu sou. Mas Deus me avalia pelo revestimento da justiça do seu Filho Jesus, que pagou um alto preço de sangue na cruz. Então, eu gostei muito da analogia que o Anderson fez na semana passada. É como se Deus pegasse o óculos é Jesus, e olhasse para a minha pessoa a partir desse óculos. Entenderam isso? Entenderam? Deus não me avalia, Deus não avalia você por aquilo que você está fazendo ou deixando de fazer, mas por aquilo que Jesus já fez por mim e por você. Isso se chama justificação. Então Deus nos trata com base no que Cristo é, e Ele é perfeito, e não naquilo que nós somos, e somos imperfeitos. Assim Deus declara aqueles que são justos, mas que por si mesmos não são justos, mas são justos porque simplesmente creem em Cristo Jesus. Amados, quando a gente entende esse mistério aqui, algo acontece na nossa espiritualidade. Algo acontece. Porque o Evangelho de Jesus não é sobre aquilo que eu faço para Deus, mas é sobre aquilo que Deus fez por mim em Cristo Jesus. Então, o foco das cartas do apóstolo Paulo recai nessa graça salvífica. Porém, olha que bacana, é normal a gente encontrar comentários, pessoas que criticam a carta de Tiago, porque a carta de Tiago vai falar de uma fé com obras. E muitos encontram conflito onde não há absolutamente nenhum conflito. Como assim? Paulo ensina a graça, e Tiago, graça que não é por merecimento, e Tiago vai falar de uma fé com obras. Gente, uma coisa não tem absolutamente nada que se contrapõe à outra, muito pelo contrário, elas se complementam. Porque o foco do apóstolo foi na graça salvífica. O foco da carta de Tiago é na graça que opera, é na graça que transforma, é na graça operante. Uma graça que nos santifica e nos capacita a crescer espiritualmente. Porque uma coisa é a salvação, uma coisa é a eternidade. Porém, uma coisa é, a partir dessa graça salvífica, o como a minha vida será conduzida nessa terra. O propósito da minha existência nessa terra.
O que a minha vida agora ganhou de um novo sentido em Cristo Jesus. E aí, é o trabalho do Santo Espírito. Por quê? Através da fé em Cristo Jesus, Deus nos resgatou do inferno. Agora o Espírito Santo tem que tirar o inferno dentro de nós. Porque é tudo que a gente aprendeu na nossa cultura familiar, nos nossos relacionamentos com o vizinho, jogando bola, fazendo coisas do dia a dia e que vão gerando o quê? Cultura, conhecimento. E a gente vai praticando daquelas coisas achando que, qual é o problema? Não, a questão é até que ponto isso que você pratica tem coerência com a sua fé em Cristo Jesus. Então, Tiago vai abordar exatamente isso na carta. A graça operante. Uma graça que é a resposta de Deus a um coração disposto a viver segundo a vontade de Deus. Então, é uma força viva que atua no ordinário da vida, nas coisas mais simples da vida, no dia a dia, quando eu acordo, o que eu faço pela manhã, o que eu estou fazendo ao longo da tarde, o que eu faço ao longo da noite, os meus relacionamentos a nível intrapessoal com Deus e a nível interpessoal com o outro, e por aí vai. Então, estamos falando de uma graça que é o poder de Deus que nos transforma, não de fora para dentro. É uma graça que me transforma e transforma você diariamente de dentro para fora. Trocar a roupa é muito fácil. Fazer a barba é muito fácil. Pentear o cabelo também, para aqueles que têm, é muito fácil. Para aqueles que não têm, é mais fácil ainda, né? Porque são coisas exteriores. Linguajar crentez e por aí vai. Isso é meramente algo exterior, mas isso não reflete o meu coração e o seu coração. E o foco de Cristo é no tesouro. Porque aonde está o seu tesouro, é ali onde está o quê? O seu coração, ou vice-versa. Então, essa graça que Tiago vai abordar. E para ele abordar isso, ele vai abordar essa graça operante em 3 dimensões essenciais. Então, de Tiago, capítulo 1 até o versículo 19, ele vai falar acerca da fé que anda. Não é a fé com obras que ele vai falar? O que significa isso? São 3 dimensões. A fé que anda. O que seria a fé que anda? É a fé que é colocada em prática. Você tem andado? Você tem praticado atividade física? Você tem praticado exercício físico? Saber que exercício físico faz bem muda a sua fisiologia? Não. Você pode ficar 1 ano estudando fisiologia, ouvindo palestras, tudo que é publicado sobre a temática, que diminui pressão, ajuda no controle da diabetes. E por aí vai. Saber não significa dizer que teu corpo vai mudar em função do seu conhecimento. Você tem que fazer o quê? A partir desse conhecimento, colocar em prática. É isso que Tiago vai falar. A fé que anda, que é colocada em prática. A fé que caminha com Cristo e se manifesta em ações concretas no dia a dia. Então, ele vai falar de novo nascimento nos primeiros 19 versículos do capítulo 1. Depois, da parte B do versículo 19, capítulo 1 até o versículo 25, ele vai falar acerca da fé que cresce. A partir do momento, amados, que essa graça salvífica nos alcançou, a fé foi gerada dentro de mim e dentro de você. Então, o nosso problema não é falta de fé, amém? Está claro isso? Todos aqueles que estão em Cristo têm o quê? Fé. A questão é o quê? Colocar em prática e desenvolver essa fé. Então, a fé que cresce. Por que cresce? Porque amadurece. Crescer é fácil, amados? Crescer é fácil? Amadurecer é fácil? Não é fácil. É extremamente doloroso. É difícil. Então, uma fé que se aprofunda na palavra e se fortalece nas provações da vida. Quer amadurecer? Mergulha na palavra, que é viva. Quer amadurecer? Não entre em conflito com as provações.
mas aproveite as provações para que algo sobrenatural aconteça dentro de você e através de você. E depois Tiago vai falar a fé que frutifica. Por quê? Porque é o fruto de uma vida transformada. É a fé que dá testemunho de Deus através de Cristo Jesus na sua vida. A minha vida tem que ser extensão de Jesus nessa terra. Não tem outro fruto, queridos. O fruto é Jesus. O fruto é Jesus. Então, Tiago vai falar de maturidade cristã, que vai do finalzinho do capítulo 1 até o capítulo 5. Então, para falar acerca de graça operante, nada melhor do que olhar para a vida do próprio autor. Qual foi o autor da carta? Tiago. Logo no início, vamos prestar atenção aqui. Logo no início, Tiago se apresenta como? Tiago, irmão de Jesus Cristo. Tiago, qual é o currículo? O currículo vitae de Tiago. É o quê? Seu parentesco com Jesus? Não, o que Tiago diz? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. É assim que Tiaguinho se apresenta. O que é comum hoje no meio evangélico, quando alguém vai se apresentar, e principalmente se a pessoa é pastor, ou apóstolo, bispo, a pessoa primeiro apresenta o quê? O título. Porque a identidade dela está no título, e não naquilo que ela de fato é em Cristo Jesus. Eu me lembro uma vez, isso nunca mais eu esqueço, na igreja que eu fui criado. Um pastor, eu fui dar bom dia para ele no culto da manhã, e aí eu chamei esse pastor pelo nome. Eu não disse pastor fulano. Sabe o que ele disse para mim? Eu tinha 12 anos de idade. Ele falou assim, pastor, aí falou o nome dele. Nunca mais esqueci aquilo. Não sei se é um trauma, ou não sei se é algo que o Espírito Santo selou no meu coração, dizendo o seguinte, nunca faça isso. Nunca faça isso. Nunca se apresente diante das pessoas pelos seus títulos humanos, porque isso para mim é lixo. Aliás, Paulo disse isso, né? Paulo comparou os títulos dele ao quê? Cocô. Esterco. Paulo fez isso. Porque a identidade do cristão está em Cristo. Não está naquilo que ele é de acordo com o que o mundo acha que é. Entenderam? Algo para a gente aprender, para a gente não se vislumbrar, amados, com coisas que são passageiras. Vamos nos prender àquilo que é eterno, aquilo que não acaba na nossa morte física. Amém? E aí Tiago se apresenta como servo, uma declaração simples, mas ao mesmo tempo profundamente reveladora. E aí vem a pergunta, quem era esse Tiago? Então o Novo Testamento vai falar de 3 Tiagos. Tem o Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João e um dos 12 apóstolos. Mas esse Tiago não foi o autor da carta de Tiago, porque ele foi martirizado no início da história da igreja, antes dessa carta ser escrita. Então não faz sentido, né? A carta não seria psicografada, né? Depois temos Tiago, filho de Alfeu, que também era um apóstolo, mas alguém que tem registro de influência marcante na história da igreja. Então, o Tiago, que os historiadores assumem como sendo o autor da carta, é exatamente o irmão de Jesus, filho de Maria e José, que está relatado lá em Mateus capítulo 13, versículo 55. Aí olha que interessante para a gente analisar agora. Tiago, irmão de Jesus, nascido e criado com Jesus, sentou à mesa com Jesus, jogou futebol com Jesus, foi ao Maracanã com Jesus, brincou de pé na lata com Jesus,
Brincou de pique-se-esconde com Jesus. Brincou de um dar caldo com o outro lá no Mar da Galileia com Jesus. Alguém íntimo de Jesus. Quantos aqui tem irmãos? Ah, vocês vão estar entendendo o que eu estou falando. Irmão é benção, né? Mas olha que coisa, queridos. Mesmo sendo irmão de Jesus, passando a infância, adolescência e juventude com Jesus, Tiago não acreditava e não via em Jesus o Messias. Tiago era cego em relação à verdadeira identidade do Salvador, o seu irmão Jesus. Jesus não foi reconhecido e aceito por aqueles que eram da própria casa, pela sua própria família. Família é uma benção, né? Família é uma benção. Mas se você está esperando o reconhecimento da sua família em relação àquilo que Jesus colocou na sua mão para fazer, se você está esperando que a sua família vai te apoiar, vai te encorajar para fazer alguma coisa em Cristo Jesus, Jesus vai voltar e você não vai fazer nada. Porque a própria família de Jesus não conseguiu acreditar que ele era o Messias. Chegaram a ponto de chamar Jesus de maluco, de louco. Então, alguém tão de perto, mas que não reconheceu quem era Cristo Jesus. Isso me ensina uma outra coisa, uma verdade profunda, e que a Bíblia fala sobre isso. Fé não nasce da convivência. Você pode ser cristão, seu marido não é, ou vice-versa, o seu filho já adulto, está convivendo. O fato deles conviverem com você não significa dizer que eles vão reconhecer Cristo Jesus na existência deles. Entenderam isso? Então não fica... Uma coisa é você interceder por essas pessoas que não estão em Cristo Jesus. É isso que nós temos que fazer. Porque qual é a lógica da intercessão? É o lugar da oração, na presença do Altíssimo. Essa pessoa não pode ir até a presença do Altíssimo. Apenas aqueles que estão habilitados em Cristo Jesus, pelo sangue de Jesus, estão habilitados a desfrutar da presença do Altíssimo. E na presença do Altíssimo, o que a gente faz? A gente leva essas pessoas a Deus em oração, súplica e intercessão. A gente conta com Deus, e tem que contar com Deus mesmo. Sabe por quê? Porque a Bíblia ensina. E aqui, a partir da experiência de Tiago, fica claro que a fé não nasce da convivência, mas da revelação divina. Que revelação é essa? É a revelação que acontece quando o Espírito Santo abre o coração do homem, a mente do homem, para reconhecer quem é Cristo Jesus. Isso não vem de mim, isso não vem de você. Isso vem de Deus. E aí, olha que bacana, lá em Mateus capítulo 16, versículo 13, diz o seguinte: quando Jesus chegou à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem? Olha, Jesus se identificando, o Filho do Homem. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Aí Jesus vem com a pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí olha a resposta de Jesus: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Esse despertar na vida do ser é fruto da revelação do divino. E é por isso que a gente tem que interceder e clamar pelas pessoas. Por isso que a gente tem que ser extensão de Cristo nessa terra. Então Pedro não reconhece Jesus por convivência. Já tinha experimentado ali milagres, muitos ensinamentos, mas ele só foi capaz de identificar e responder a pergunta de Jesus porque foi revelação do Pai.
Foi revelação do Pai. Paulo vai falar isso em Efésios capítulo 2, versículo 8, quando ele diz: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Fé não é gerada por esforço humano. Fé não é gerada por esforço humano, mas é um dom concedido por Deus. Mas desse camarada incrédulo, que chegou a zombar do seu irmão, esse camarada que não foi um dos discípulos de Jesus durante seu ministério terreno, foi o camarada que teve um reencontro com Cristo ressurreto. Olha que lindo isso. E nesse reencontro com Cristo ressurreto, algo mudou. Porque não tem jeito, amados. Você pode ser o pior dos homens, como alguém chamado Saulo de Tarso. Mas quando o divino decide se revelar na pessoa do Filho através do Santo Espírito, algo muda. Algo tem que mudar. Não tem como. E Paulo vai falar isso em 1 Coríntios 15, 7, quando diz: o apóstolo Paulo faz uma afirmação simples e cheia de peso, dizendo: depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. No capítulo 15, Paulo vai narrar exatamente esses encontros que o Cristo ressurreto teve com várias pessoas. E um deles foi exatamente quem? Tiago. Então Jesus apareceu pessoalmente a Tiago. A Bíblia não descreve esse momento, não dá spoilers, não explica como é que não foi, qual foi a reação de Tiago naquele momento. A Bíblia não entra nesses detalhes. Mas o que a Bíblia revela? O fruto desse encontro. Qual foi o fruto, qual foi a consequência desse encontro de Tiago com Jesus ressurreto? E aí? Qual é o fruto, qual tem sido o fruto do encontro que eu tive com Jesus Cristo desde então? Quais são os frutos? Então estamos falando de um camarada que era um incrédulo, e que de incrédulo se tornou uma das principais colunas da igreja, principalmente em Jerusalém. Reconhecido por Pedro, reconhecido pelo próprio apóstolo Paulo, alguém que fez a diferença a ponto de escrever essa carta. Então, o que eu aprendo aqui, amados? A aplicação para os nossos dias. Seguir a Jesus à distância não adianta. Seguir a Jesus à distância não adianta. O que é seguir a Jesus à distância? Está aqui no domingo ouvindo a palavra, ouvindo pregações no YouTube, frases de efeito no Instagram, acompanhando a vida das celebridades evangélicas. Aliás, isso até atrapalha, né? Então, sugestão, não faça. Isso é seguir Jesus à distância. Isso não adianta, não. O que é necessário? O que a palavra me ensina? Que é necessário abraçar a cruz que fere e molda. A gente tem que abraçar a cruz. Porque a cruz representa o meu lugar de morte, a morte do eu, a morte do si mesmo. A cruz é um lugar que representa dor, renúncia e processo de santificação. Mas cruz não significa apenas dor, renúncia e santificação. Porque na cruz, Jesus morreu. Mas tragada foi a morte pela vitória. Na cruz nós temos também a nossa vitória em Cristo Jesus. Então, cristão que é cristão, discípulo que é discípulo, não tem que ter medo da cruz. Tem que se enxergar, olhar para Jesus, ver o que é Jesus, o que tem sido eu, ver as diferenças entre o si mesmo e o Cristo, reconhecer isso diante dele e pregar tudo isso lá na cruz, mesmo que doa. Porque somente através desse processo, dia após dia, nós vamos sendo moldados à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Então é necessário abraçar a cruz que fere e molda, para então viver o milagre da cura que brota da ressurreição, onde o poder de Deus destrói o pecado e vence a morte. É lá. É lá onde está
um mistério. E aí a coisa linda, por quê? Porque Tiago poderia se apresentar na sua carta como irmão de Jesus, mas ele se apresenta como servo. Ele tinha o direito de usar esse título, mas ele não usa o título. Não adianta ficar usando o seu título eclesiástico. Seu título eclesiástico, para quem está lá fora, não serve de nada. Aliás, serve muitas das vezes para uma só coisa: escândalo. Porque a gente não dá testemunho do Filho. A gente quer dar testemunho daquilo que a gente acha que é, pelo nosso mérito, pelas nossas obras. E olha, eu vou dizer, isso não tem nada a ver com dinheiro, tá? Porque eu já conheci muito cristão pobre, infinitamente mais arrogante do que pessoas com muito poder econômico que eu conheci. Então não tem nada a ver com dinheiro. Mas Tiago escolhe se apresentar como servo. Exemplo de humildade que não vem do próprio esforço. Aí eu vou falar outra coisa aqui, fazer uma outra afirmação. É impossível ser um verdadeiro cristão, é impossível, tá? É impossível. Sem antes ser humilde de coração. Não tem como ser um verdadeiro cristão, alguém que reflete Cristo na sua existência, sem humildade de coração. Você pode ter pós-doc em teologia, você pode ter 50 anos de carteirinha na igreja, você já pode achar que você já converteu, porque ninguém converte ninguém, né? A gente já aprendeu isso aqui, mas as pessoas falam, eu já converti, eu já abri muitas igrejas. Isso aí é tudo título que você valoriza, mas que Deus não valoriza. E o outro também não vai valorizar, não. Por quê? Porque é impossível, não adianta nada disso se não há humildade de coração. E aí, olha o que Jesus ensina no Sermão do Monte. Ele vai falar acerca das bem-aventuranças que endereçam o caráter de Jesus. Ele vai ensinar isso aos discípulos. Ele se afasta da multidão, chama os discípulos para perto e ensina para os discípulos, porque discípulo tem que ter coração ensinável. Aí vai ensinar para os discípulos. E o primeiro gomo desse caráter é exatamente o seguinte: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Aí vem o segundo gomo: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Humildade de coração é igual a pobreza em espírito aqui. É disso que Jesus está falando. O humilde de coração é aquele que reconhece diante de Deus a sua fragilidade. O humilde de coração é aquele que reconhece diante de Deus as suas fraquezas. O humilde de coração é aquele que reconhece diante de Deus as suas vergonhas, a sua nudez, aquilo que parece que é, mas não é. Humilde de coração é ele o quê? O humilde de coração. Mas mete a dependência total de Deus. Esse é o humilde de coração. E o camarada é tão humilde, diante de Deus reconhece a grandeza de Deus, a graça salvífica e operante de Deus. Esse camarada tem a seguinte reação diante dessa constatação que Deus é tudo e ele é nada. Qual é a reação que ele tem? Chora. Ele chora. Ele chora a ponto de chorar. Mas ao chorar, o que Jesus ensina aqui? Ao chorar, ele é consolado. Acho que a gente está precisando desse consolo, né? Mas para ter esse consolo aqui, tem algo que tem que acontecer antes. É o quê? Esse quebrantamento na presença de Deus, onde a minha autossuficiência ela é lançada na cruz. A minha vaidade, o meu orgulho, o meu ego são mortificados diante da majestosa presença de Deus. Então, humilde de coração é quem sabe, com sinceridade, que sem Deus nada pode fazer. Sem Deus nada pode fazer. Apenas o humilde de coração reconhece isso. E aí fica a pergunta. Você e eu estamos
Ou representamos esse gomo do caráter de Cristo, a saber, humilde de coração? Está faltando isso, humildade de coração, pobreza em espírito na minha vida e na sua vida? No mesmo Sermão do Monte, Jesus dá a resposta. O que fazer? Orar. Sabe o que Jesus vai falar lá no capítulo 7 do Sermão do Monte? Ele vai fazer uma promessa àqueles que buscam transformação. Qual é a transformação? É a constatação de que eu não sou humilde de coração. Não sou. Aí Jesus oferece o caminho para que algo aconteça. E isso se reverta. Ele vai falar lá em Mateus 7, versículos 7 e 8. Peçam e será dado a vocês. Muitos usam isso daqui para quê? Quer uma casa? Dinheiro? Viajar? E ver o jogo do Mengão lá nos States? Peça. Pessoas usam isso daqui para fins pessoais, que são, no final das contas, entretenimento ou puramente carnal. Mas o que Jesus está ensinando é não, levando em consideração o meu caráter e aquilo que ainda não é presente no caráter de vocês, peçam a Deus e lhes será dado. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. A porta será aberta. É isso que a gente precisa fazer todo santo dia. E aí tem uma frase atribuída a Charles Spurgeon, que diz o seguinte: Deus não deseja nada de nós, exceto nossas próprias necessidades. Olha isso, hein? Porque quando a gente está falando com Deus, a gente quer mostrar o quê? Aquilo que a gente acha que pode oferecer a Deus. Aquilo que a gente acha que a gente pode dar a Deus. Mas Deus não está interessado nisso. A frase diz: Deus não deseja nada de nós, exceto nossas próprias necessidades. O que significa isso? Significa dizer o seguinte, que Deus não se aproxima de mim, de você, por causa do que temos, por causa do que sabemos, ou por causa daquilo que eu posso ou não oferecer a Ele. Por que Deus se aproxima de mim? Ou tenta se aproximar de mim todo santo dia? É quando eu consigo identificar no meu dia aquilo que me falta, aquilo que me resta, aquilo que eu necessito e que eu ainda não consegui, e que eu ainda não experimentei, o que ainda é lacuna no meu caráter, no meu coração, nos meus pensamentos e nas minhas atitudes. Aí ele se aproxima. Aí ele fala: vai lá, peça. Bate a porta. Busca. Porque eu vou operar essa transformação na sua vida. É a graça operante. É quando reconhecemos nossas fraquezas que abrimos o espaço para essa graça operante agir dentro de nós. Aí a cura, amados. A nossa vida vai sendo moldada. Porque Deus não pede de mim performance de púlpito. Deus não pede de mim performance para as pessoas na UERJ, no meu trabalho, verem. Deus não pede de nós essa performance religiosa. O que Deus pede de nós é um coração quebrantado. Um coração quebrantado e contrito. O Senhor não desprezará. Então a história de Tiago é por si só uma prova de graça que transforma, porque essa graça que transforma é a graça operante, é o poder de Deus agindo dentro de nós e através de nós. A ponto de alguém falar o seguinte: caramba, é Luciano mesmo? Aí o Luciano, com o coração mijo, vai falar o quê? Se ele perceber que estão dando muita ênfase nisso, e o foco está se perdendo. Não sou eu, mas é Cristo que vive em mim a esperança da glória. A gente não quer fazer marketing de nós mesmos. A gente quer apontar para Jesus, porque o Filho, no seu ministério terreno, ele apontou para Deus. E agora nós, como igreja, cheios do Espírito Santo, temos que apontar para o Filho. É isso que a gente tem que fazer, em tudo. E o coração de Tiago com Cristo ressurreto não apenas transformou o seu coração e a sua visão, mas o impulsionou para a missão, cara. Impulsionou para a missão, para o ide, para o eis-me aqui, envia-me a mim. A ponto dele ser morto
pela fidelidade dele a Cristo Jesus. Em 62 depois de Cristo, Tiago foi apedrejado até a morte por ordem da aristocracia sacerdotal que dominava Jerusalém e odiava Tiago. E ele foi morto. Mas o que Jesus também diz no Sermão do Monte, nas Bem-aventuranças? Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês, no Instagram, no Facebook, na igreja, fora da igreja, na sua família, fora da família, com os amigos, com o Uber, não importa. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Olha o que Jesus está falando. Com tudo isso aqui, alegrem-se e regozijem-se. O dia que eu chegar nesse ponto aqui, o dia que eu chegar, eu não cheguei nisso aqui ainda, consegui me alegrar, me regozijar com esse tipo de coisa. Felipe, o que você disse ainda há pouco? Jesus já apresentou a solução para você viver isso. Qual é? Ore e peça. Bate a porta. Que Deus vai oferecer oportunidades para você poder fazer diferente do que você tem feito nesse sentido. Entenderam, amados? Então, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Vamos lá, amados. A igreja do Brasil, a igreja evangélica brasileira, está preocupada com recompensa dos céus? Sim ou não? Agora vamos lá. Aí não responda, analisa. Você está preocupado e nós estamos preocupados com a recompensa nos céus? Ou a gente está vidrado e apaixonado por essa terra? Aí ele diz, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E aí, esse ponto aqui da história de Tiago nos leva ao outro, que são os versículos 2, 3 e 4. Vamos ler? Versículo 2. Agora vem a parte que a gente não gosta de ouvir. Mas a questão é se você gosta ou não. A questão é a parte que nós precisamos. Diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz o quê? Perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. A gente chega à conclusão aqui que a Bíblia nunca prometeu que seria fácil. A Bíblia nunca prometeu que seria fácil. Jesus disse aos seus discípulos, neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tem de bom ânimo. O que nos falta muitas das vezes é o quê? Ânimo. Quando Jesus foi para Pedro, lá no barquinho, que estava quase naufragando, os discípulos pensando que Jesus era uma espécie de Iemanjá, um fantasma, um demônio, sabe-se lá o quê, andando sobre as águas, todo mundo apavorado. Aí, o que Pedro disse para Jesus? Hein? Senhor, posso ir? Posso ir até ti? Mas antes dele falar isso, o que Jesus disse para ele? Tem de bom ânimo. Depois Jesus falou, sou eu. Primeiro Jesus diz para a gente todo santo dia, Felipe, tem de bom ânimo. Depois ele diz, sou eu na história. A gente precisa de ânimo. Pedro foi o único que teve ânimo para sair do barquinho. Tudo bem que ele saiu, andou um pouquinho por fé, experimentou o sobrenatural e começou a afundar, mas Jesus foi lá, estendeu as mãos, ele teve a experiência com Cristo. Então, nos falta ânimo. Cara, eu não quero ir hoje, não quero ir quarta. Quem é que é? Não quero. Cara, ânimo. Estar em Cristo é estar com pessoas que normalmente a gente não quer conviver. Estar em Cristo, lançando-se na missão, é fazer coisas que a gente preferiria não ter que fazer. É isso, amados, missão. Vocês acham que eu venho para cá todo santo dia como? Uhul! Não, queridos, eu venho muitas das vezes não querendo vir.
que pregar não querendo pregar. Tenho que estar com pessoas, muitas das vezes, que eu não quero estar. São os meus conflitos humanos. Eu sou humano, eu sou frágil. Mas como que o Evangelho vai me direcionando, vai me ajudando nas minhas decisões? Eu pego o desejo da carne, aquilo que eu não quero, mas eu sei que eu preciso fazer, e eu esmurro. É como um atleta. É disciplina espiritual. E a gente vai se lançando. Então nos falta ânimo. E Tiago diz: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Aí eu concluo com 3 considerações importantes aqui. Para isso martelar na minha cabeça e na sua. Em primeiro lugar, as provações são variadas. As provações são variadas. É como se Deus periodizasse as nossas provações. Um atleta, ele não pode treinar em alta intensidade o ano todo. Porque o que acontece? Vai se machucar. Alguém suportaria fazer uma viagem de avião de 12 horas e 12 horas em turbulência? Não, amados. Deus conhece também os nossos limites. A gente não conhece, a gente acha que conhece. Mas Deus conhece. As provações são variadas. Vai ter a provação leve, vai ter a provação pesada, vai ter o dia nublado, vai ter a noite bem escura. Mas qual é a boa notícia? A boa notícia é que para cada tipo de dor, fruto da provação, existe uma medida certa da graça de Deus. A gente, pai, está doendo, pai, está difícil, pai, eu não acho que eu não vou suportar. Aí a graça vem, com Paulo foi assim, né? A minha graça te basta. É o espinho na carne de Paulo. A gente pode ter aqui várias inferências do que seria isso. Mas todos nós temos os nossos espinhos. E aí Deus chega e fala: olha, a minha graça é contigo. A minha graça é operante, que te capacita a ter que lidar com essas provações. Então não entre em desespero. Porque Deus nunca deixa a gente sozinho. Deus está no controle até mesmo quando tudo parece que vai dar ruim. Sabe, quando tudo parece estar desmoronando, vai dar BO, vai dar ruim. Deus está ali. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, as provações são variadas. Segundo ponto, as provações são passageiras. Isso você gostou de ouvir. As provações são passageiras. Elas não duram para sempre. Pode parecer que não vai acabar, mas eu digo, pela palavra, vai acabar. Vai acabar. Depois da noite, vem o dia. Depois do choro, a alegria. Depois da cruz, a coroa. Amados. A gente não estaciona na dor. A gente passa pela dor. Amém? Não é para estacionar e ficar ali curtindo. Porque não é curtir a provação nesse sentido. É aprender com a aprovação. Então ela passa. A gente passa pela aprovação. Acontece que uns passam a pé, outros de ônibus, outros de Uber, outros de bicicleta, outros de moto, outros rastejando. Não importa. Não importa que vai passar. Amém? E por fim, terceira dimensão. As provações são pedagógicas. É a pedagogia do divino. E nenhum livro na Bienal vai conseguir endereçar e explicar isso 100%. Tiago nos ensina que as provações promovem maturidade. Então vai lá. Está imaturo na sua fé? Você tem a fé, mas a sua fé está imatura? Ora a Deus. Entendeu, Marcelinho? Aí Deus vai promover o que para você? Provação. Quem aqui quer amadurecer espiritualmente? Vamos lá, sinceramente, gente. Sinceramente, de boa. Amém, amém. Então entenda, vai vir provação.
você, como é que você... Vamos lá, quem faz exercício de musculação aqui, exercício contra-resistido? Quero que o músculo cresça, mas como é que você vai fazer o músculo crescer? Vendo o outro malhar? Ficar assistindo na TV lá o pessoal fazendo ginástica? Não, tem que pegar o ferro, querido, vai sentir dor, tem que experimentar o braço doloridinho, a dor muscular tardia, não é? Não é gostoso, mas é necessário para gerar hipertrofia. Então é a hipertrofia da fé, é o amadurecimento na sua espiritualidade, porque crescer é doloroso. E maturidade espiritual não nasce apenas de leitura bíblica. Não nasce apenas. Como é que a maturidade ela é gerada? Ela nasce da caminhada, das cicatrizes, das histórias vividas com Deus no vale. Porque a galera quer o monte. Gostou. Meu irmão, a guerra acontece no vale. É o vale de ossos secos, que você só vê ali impossibilidades, mas você tem a experiência com Deus, o sopro do Espírito, que é aquilo que parece que está morto, do nada parece que ressuscita e passa a viver. É isso, porque estamos falando de coisas espirituais. Paulo vai dizer: nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Então essa é pedagogia divina. Tribulação revela que algo sério está sendo tratado no seu interior e no meu interior. Está passando por tribulação? Está passando por dificuldade? Está passando por provação? Isso revela o seguinte: Deus está querendo tratar algo muito sério dentro de mim e dentro de você. Algo que está errado e que precisa ser trabalhado à luz da verdade. Então, tribulação remete a isso. Perseverança é o que nos mantém de pé quando tudo em volta grita: desista, Felipe. Chuta o pau da barraca, Felipe. Não tem aqueles dias que dá para você fazer, que você até murmura em casa, dá vontade, eu vou desistir, eu vou pegar isso daqui, e cada um tem as suas reações. Eu tenho as minhas. Chuveiro, falando com o papai. No carro, quando estou sozinho, atravessando a ponte. Eu tenho as minhas reações, cara. Mas o que está ali? O que tem que ter ali? Perseverança. Por quê? Tudo à tua volta grita: desista, para, isso não vai dar certo. Por quê? Porque a perseverança aprofunda as nossas raízes em Cristo. É aprofundar raiz em Cristo, gerando caráter aprovado. E a experiência nos ensina, ela transforma a dor em aprendizado de lágrimas. A experiência. Por isso tem que ter experiência, tem que passar pela aprovação. E a esperança nasce do solo da dor, nasce do solo das lágrimas. E floresce justamente quando a gente descobre que Deus, em silêncio, sem falar nada para a gente, estava agindo no meio do caos da nossa existência. Você está lá no caos, você acha que Deus não está operando. Aí depois a gente descobre em Deus que, caramba, Deus estava operando, não é? Eu não consegui perceber isso lá atrás, mas Ele continua operando. Enfim, maturidade não nasce do muito saber. Maturidade nasce do muito ser. Não é saber, é ser. O que é o ser da maturidade? É o ser quebrantado, é o ser tratado, é o ser moldado, até que eu e você sejamos forjados em Cristo Jesus. Esse é o mistério. E aí eu termino com a seguinte pergunta: como você tem enfrentado as provações? Vou chamar o pessoal do louvor aqui. Eu quero que vocês cantem o último louvor que foi cantado aqui, amém? Então vamos lá. Como vocês têm enfrentado as provações? Opção A, prova do Enem, tá? Opção A, com murmuração. Opção B, com revolta. Opção C, com fé, sabendo que Deus está no controle.
Talvez vai ter aqui aqueles que dirão o seguinte: ih, Felipe, eu marquei as 3 opções. Mas aí a sua prova vai ser anulada. Porque é uma opção. Enfim, amados, a proposta de Tiago é ousada. E é isso que a gente vai trabalhar isso ao longo dos domingos. Nas provações que são necessárias, em vez de reclamar, se alegre. Em vez de reclamar, em vez de murmurar, se alegre. Não porque é fácil, mas pela consciência de que Deus está fazendo algo através disso. Porque do outro lado da dor tem crescimento. Do outro lado da dor tem glória. Do outro lado da dor tem transformação. Você não vai sair dessa luta do mesmo jeito que você entrou. Mas vai sair mais forte, mais sensível e mais parecido com Jesus Cristo. Amém? Vamos nos colocar de pé? Toca o som na caixa aí, Biel. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder um amigo
O Senhor pode fazer. melhor não há nada. O Senhor pode fazer. Nas provações, aquilo que a nossa capacidade humana não tem condições de fazer, de resolver, de assistir, de suportar, Ele pode fazer através da sua graça operante, através do seu sobrenatural. Não há impossibilidades para Deus. Nada melhor, nada melhor, nada melhor. Senhor, que venham as provações. Passemos pelas lutas e tribulações, mas com um único propósito. O propósito do amadurecimento espiritual, da experiência contigo, de uma fé consolidada na rocha, na pedra angular que é Cristo Jesus. Senhor, que haja no nosso meio um mover de quebrantamento, um mover de entendimento a nível de mente e coração, acerca do poder representado pelas suas palavras reveladas, acerca da manifestação do Santo Espírito dentro de nós, como fruto de uma graça salvífica. Senhor, conduz a IBP, a Igreja Batista Provisão, inicialmente a um crescimento espiritual solidificado em Cristo Jesus. Não permita com que esta comunidade caia na tentação do orgulho, da vaidade, por aquilo que o homem terreno e carnal valoriza, mas que o Senhor não valoriza. Senhor, eu tenho irmãos aqui que foram alcançados pela Tua graça e que estão sendo forjados através da Sua graça. Assim como Tiago, ó Pai, eu clamo a Ti para que o Senhor possa os convencer acerca do seu chamado, acerca do serviço, acerca da missão, porque é na missão, é no transcorrer da missão que nós também amadurecemos, é que nós aprendemos. Senhor, que não haja sedentarismo espiritual no nosso meio, pessoas que se contentam simplesmente em vir a um culto. Não, ó Pai, nós temos pessoas aqui que foram chamadas por Ti, escolhidas por Ti, que receberam um dom, que receberam um talento e que tem muito a experimentar em Ti através do serviço, através do ID, e pregai o Evangelho aos quatro cantos dessa terra. Que haja união entre nós, que haja unidade em espírito, amadurecimento espiritual, para que essa comunidade ela possa se tornar relevante não apenas para a Maria Paula, mas para todos os lugares onde a Tua igreja será conduzida por Ti. Nessa hora, Pai, eu Te agradeço por essa manhã, eu Te louvo por esse início de tarde. Abençoa cada um dos meus irmãos, cada família representada aqui, e que tenhamos um domingo abençoado, desfrutando na Tua presença. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai
e a comunhão com o Santo Espírito seja hoje e sempre com cada um de nós aqui. Amém e amém. Vai em paz, alegria e faça a diferença. Traz beleza.